Muita gente não sabe, mas os cães também podem precisar de transfusão de sangue. Em alguns casos, essa pode ser a única alternativa de cura para o animal. Mas não é todo cão que pode ser doador. A veterinária Caterine Vanderlei está aqui comigo no estúdio e explica melhor esse assunto. Vamos falar primeiro da doença. Por que o cão ou um gato precisa de uma transfusão? Então, assim como nos humanos, a gente tem muito casos de hemorragia, de anemias, profundas, que a gente precisa repor para que o organismo comece a responder e comece a produzir por via endógena as próprias hemácias ou plaquetas, alguma coisa. A gente precisa repor para dar condição do organismo sobreviver. E nada de remédio artificial ou de laboratório resolve isso? O tratamento pode ser conjunto. Na realidade, a gente tem algumas medicações que a gente estimula essa eritropoese em casos de hemácias, tá? Em caso de anemia, a gente tem medicamentos que estimulam a produção de hemácias. Só que se a medula do meu paciente está cansada, ela parou, então eu tenho que repor para dar um choque, para ver se eu consigo fazer com que ela volte a produzir. Então, só a medicação ela não vai fazer efeito. O outro problema é que a medicação ela leva algum tempo, é uma cascata, né? Ela vai produzir células novas, vai estimular a produção de células novas, essas células novas vão cair na corrente sanguínea muito novas e vão ser maturadas na corrente sanguínea. No normal, elas são maturadas na medula óssea, elas já saem prontas para fazer a atividade. Então, a medicação ela demora um tempo para fazer isso. E às vezes a gente não consegue esperar, o organismo não tem esse tempo para esperar essas hemácias serem produzidas, disponibilizadas na corrente sanguínea e maturada. No caso da transfusão, é tudo muito mais rápido. Tudo muito mais rápido, né? É o choque que você dá. Você repõe e você ajuda o organismo, não é que ele vai parar de produzir, você vai repor só para esse período, porque a gente tem o tempo de vida da hemácia, o tempo de vida da plaqueta, o tempo de vida das células que formam o sangue, né? Então a hemácia, por exemplo, 21 dias é a média de vida de uma hemácia. Elas sempre têm que estar sendo produzidas e sendo repostas porque elas vão ser destruídas. Pode haver rejeição ou não? Pode sim. Então, quando a gente vai fazer uma transfusão, é prioritário fazer a compatibilidade, né? Nos cães a gente tem 8 tipos de sangue, né? Só que 2 são muito raros, então os 6 é que a gente realmente encontra. No gato a gente tem 3. O gato ele é tido como sistema AB, né? O humano é ABO, o gato é sistema AB, A positivo, A, B ou AB. E no cão é AED 1.1, AED 1.2, AED 3, 4 e assim por diante. Tá? Então a gente tem que fazer essa compatibilidade. Na primeira transfusão, geralmente a gente não tem problema, mas se esse cão for transfundido novamente, seja necessária uma nova transfusão, ele pode sim ter problema. Então, desde a primeira transfusão, a gente precisa fazer o teste de compatibilidade entre o receptor e o doador. Eu vou fazer uma pergunta agora, baseada no histórico humano. Existe algum país, algum estado, algum lugar onde a transfusão ela é mais usada, até mesmo com uma capacidade de troca de banco de sangue? Então, hoje no Brasil, a gente já tem bancos de sangue para animais. Em Alagoas, não, ele está sendo implantado, né? Mas, por exemplo, em Sergipe, a gente tem um banco de sangue. Aqui a gente consegue comprar algumas bolsas de componentes de sangue, né? Mas isso aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas a gente consegue comprar, mas a gente não consegue comprar... Mas não vem daqui, não tem doador aqui? Aqui a gente tem doador. Na verdade, o cão para ser doador pode ser o seu cão. Se você tiver um cão com média de 25 a 27 quilos, que esteja saudável, tenha todas as vacinas em dia, vermifugação, ele vai passar por uma consulta, ele estando saudável, ele pode ser um doador. Né? Macho. Se for fêmea, a gente pede fêmeas que nunca tiveram gestação, porque o problema da gestação é que ela pode gerar um anticorpo contra o sangue que ela vai doar, entendeu? Contra o receptor. Quer dizer, é mais complicado do que no humano. Então a gente pede fêmeas nulíparas, que nunca pariram, né? Ou macho nessa média de 1 ano a 8 anos, se for novo, entre 1 e 2 é melhor, e com 27 quilos. E Aracaju tem? Aracaju tem um laboratório lá que eles fazem isso. Eu acho que eles tinham uma lista de doadores, né, quando precisa do sangue total. Então eles ligam, ó, o teu cão é o sangue tipo tal, a gente está aqui com um receptor precisando. Você pode vir, então a pessoa leva o animal lá, vai ser coletado
sangue e vai ser transfundido. E é feito imediatamente, não tem assim Se for, bolsas em estoque? pode-se ter, sim. Mas se for sangue total, é melhor que seja transfundido a partir do momento que foi coletado. Para você Agora, não perder. até chegar a isso aí, ter um banco de sangue de animal, né? No caso, cachorros e gatos, existe toda uma evolução. A Alagoas está preparada para isso, a capital pelo menos, né? O problema é a gente conscientizar a população que o animalzinho pode ser um doador, tá? E o outro é que o animal também ele tem que ser meio dócil, né? Porque a gente não vai poder sedar esse animal para coletar o sangue. Então ele tem que ser um animal tranquilo. O momento é fazer um banco de dados. Você vai coletar os dados, fazer a tipagem sanguínea de cada um e aí você vai entrar em contato na necessidade. Eu acho que esse é o inicial. Depois a gente faz o estoque mesmo de sangue. Uhum. E não é uma operação fácil, né? Ela quando necessário, se torna uma operação complicada. Né? Emergencial. Porque se pegar o seu animal, levar para o consultório, a clínica, é muito dolorido, né? É dolorido, mas ao mesmo tempo é aquela situação que você diz, não, meu animal pode estar salvando a vida de outro. É a situação do doador, né? Que consciente, que vai e sabe que o sangue dele... Sabe que vai doar para salvar. O mais complicado é o tutor que está lá perdendo o animal e que não consegue um animalzinho para doar, entendeu? Então, por exemplo, os meus pacientes, eu tenho contato com um canil, né, de raças grandes, de porte grande, que são muito dóceis os animais. Então, quando precisa, eu já tenho uma fonte para os meus pacientes. Só que essa fonte não é a fonte necessária para todo mundo. Já aconteceu alguma vez de você precisar e o doador estar ali preparado e não conseguir por qualquer intervenção alheia? Já aconteceu, porque primeiro a gente também não tem o estoque da bolsa que é necessária para coletar, entendeu? Então o tutor muitas vezes tem que correr atrás da bolsa que, diga-se de passagem, é a mesma que faz para o humano, né? A gente usa o mesmo anticoagulante na mesma concentração, por isso, pelo peso do animal, a gente pode coletar em média 450 ml, que é justamente o equilíbrio entre o anticoagulante e o sangue que vai nessa bolsa. E às vezes a gente está coletando e o animal, infelizmente, o receptor vem a óbito, tem alguma intercorrência e vem a óbito. Então, sim, às vezes isso acontece, alguma intercorrência de a gente nadar e morrer na praia. E qual a indicação para transfusão? O paciente precisa estar em que situação? As duas seria uma última, vamos dizer assim, indicação a transfusão? Não, às vezes é a única. Não é nem a última, é a única. Entendeu? Em casos de hemorragia. Que a gente tem um animal que sofreu um trauma. Isso, sofreu um trauma, chegou no hospital com hemorragia interna, né? Uma grande perda de sangue, um grande volume de sangue foi perdido e eu tenho que repor esse sangue logo. Até para estabilizar ele? O quadro dele. Então, eu não posso só fazer uma fluidoterapia. Suportar uma cirurgia. Justamente. Se eu fizer só uma fluidoterapia, que a gente pode pensar, não, então ele perdeu líquido, sangue é líquido, eu vou repor líquido a ele. Só que ele perdeu os constituintes do sangue. Então, se eu colocar só a fluidoterapia, eu vou diluir mais ainda esse sangue. Então, se eu precisava de 100 hemácias e eu perdi 80, eu vou diluir para o meu corpo todo as 20 hemácias. Elas não vão conseguir oxigenar todos os tecidos. E a gente falou de uma fase crítica, né, da perda de um paciente. Vamos falar agora da parte boa, de um que estava muito mal e que só a transfusão resolveu. Em que caso? Politraumatizado? Principalmente em casos de doenças de hemoparasitas. Tem hemoparasita que ele começa a destruir as células sanguíneas. Então, chega naquela indicação que só a reposição desses componentes de sangue vai fazer a cura do animal. E o melhor é quando a gente vê a transfusão e no outro dia o animal está muito bem. Ativo, né? Está muito ativo, volta a comer, volta a ter aquele interesse em viver. Entendeu? Então, assim, há muitos casos que dá muito certo. Você falou daí do hemoparasita, falamos de politraumatismo, hemorragia, hemorragia. Doenças autoimunes, como anemia hemolítica autoimune, né? O próprio organismo está destruindo
essas hemácias. Então, a gente tem uma gama, mas as principais são essas 3. O paciente lá e a transfusão chegando, e aí você percebendo a melhora do quadro, dá uma sensação prazerosa a todo mundo, né? O doador, o cuidador dele, o receptor, tutor, isso. É um final feliz, né? Para todo mundo. Né? Agora, está se trabalhando isso, essa transfusão, essa doação, essa organização? O pessoal tem se movimentado, inclusive o antigo NEAFA, que hoje é a Casa São Francisco, eles estão fazendo inicialmente um banco de coleta de dados para fazer um banco de doadores, né? Eles não vão ter lá o produto pronto, mas eles vão ter os doadores. E nas clínicas particulares, geralmente isso já é feito há muito tempo, aí geralmente eles até têm os doadores lá, só que tem que respeitar um intervalo de doação. A gente está falando de uma coisa assim muito evoluída na consciência, na cabeça da população. Enquanto isso, o NEAFA se transformou numa clínica veterinária popular, não tem mais aquela missão que eles tinham. O projeto Acolher, me parece que está aí complicada a situação deles, vai fechar. E tem muita gente que está catando animal na rua, levando para casa e complicando a vida dos vizinhos, a vida da saúde da comunidade. E o NEAFA vive reticente, né? A gente precisa ter uma política sanitária voltada para os animais muito melhor do que essa. Né? Precisa. Inclusive, na verdade, os políticos têm que abrir a visão de que a gente evitando ou controlando essa população de animais errantes, a gente vai evitar um custo a mais com saúde humana. Porque tem muitas doenças, que são as zoonoses, que podem ser transmitidas do animal para a sociedade, como da sociedade para o animal. Então, a gente pode evitar acidentes de trânsito com animais, né? Se a gente fizer uma política... Eu não sou muito de política, mas eu penso que a gente poderia montar, eu acho que verba existe para isso, a gente poderia montar centros de saúde, como tem o primeiro centro de saúde, segundo, enfim, para o humano, a gente poderia montar um centro de saúde para o animal. Entendeu? Então, faria... Algum estado do Brasil tem essa experiência? Eu sei que Pernambuco, Recife tem o hospital público, né? Foi inaugurado, acredito que ano passado, e outros estados têm a questão de hospital público, com ambulância, com tudo. Não sei se tem esses centros de saúde, isso veio da minha cabeça, né? De ver como é o Sistema Único de Saúde para o humano, e por que não fazer um Sistema Único de Saúde para os animais carentes ou para os animais errantes. E eles são tão importantes na vida dos homens, né? São. Eles, na realidade, eu digo que eles nasceram para dar amor sem pedir nada em troca, né? Porque você briga com eles, 2 minutos eles estão lá pedindo carinho novamente. Já perdoou, né? Já perdoou. E até na saúde, né, tem estudos que comprovam que as crianças que convivem com o animal, elas são mais resistentes, são menos alérgicas, que a população acredita que elas são mais alérgicas. Na verdade, o estudo comprova que elas são menos alérgicas. Então, até nisso ele é interessante. Conversamos com Caterine Vanderlei, ela é veterinária. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Miguel. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã. Até lá.